Boa tarde a todos. Nós estamos começando, então, uma fase aqui de interlúdios. Daqui a pouco nós vamos ter a palavra do professor Carlos Seabra, que ele vai explicar o funcionamento dessa hora. Ele precisa falar sobre projetos, é claro, né? E ele também vai fazer uma breve introdução sobre quem é, onde trabalha essas coisas, né? E, o que a gente gostaria, né, é que vocês vissem qual é a nossa organização e estrutura no sentido dos trabalhos. Nós vamos fazer com que vocês busquem uma interação, mas isso vai ser explicado pelo professor Carlos. Por favor. Bom, então, boa tarde. Então, meu nome é Carlos Seabra e eu sou da Oficina Digital, que é a minha empresa, né? Além da consultoria para escolas, empresas, principalmente a área editorial, né, onde eu tenho boa parte dos meus anos de experiência, eu trabalho muito com a questão digital e muito foco em tecnologias na educação. Uma das coisas que eu tenho, eu não vou falar sobre isso agora, entra só nessa parte de apresentação, eu tenho um selo digital de formação de professores, que chama-se justamente Oficina Digital. Depois vocês podem dar uma olhada lá em oficina.com.br/ESSIA, ESSIA. ESSIA é a plataforma onde eu publico, a ESSIA Educação. Eu já tenho lá uma série de livros de formação de professores e eles são inteiramente gratuitos. Podem ser olhados em qualquer dispositivo, celular, tablet, computador, qualquer sistema operacional. E essa série de formação de professores é gratuita para leitura online, para download, né? Depois, inclusive, se alguém tiver interesse em publicar algum material, eu vou depois dar meu e-mail, a gente pode trocar aí alguma ideia, né? Bom, eu também trabalho muito com jogos, eu tenho uma plataforma chamada Mob Gincana, que é imaginação, desafio e aprendizagem com desafios móveis. Enfim, atuo bastante nessa área de tecnologias na educação, sempre com um enfoque muito editorial, uma vez que eu sou um editor, então na minha organização de mundo eu sempre estou procurando editorar tudo, né? E o que eu vou apresentar aqui, para propor uma discussão, eu gostaria que o que eu apresentar, vocês já levantem ideias, que a gente faça uma coisa bastante interativa, inclusive aqui na organização do tempo, a ideia, eu vou falar menos tempo do que nós iremos conversar mais coletivamente. Eu vou procurar fazer uma apresentação mais breve, mais enxuta dessa ideia. Essa ideia é uma metodologia, né, que eu chamo de empreendedorismo cognitivo e desafios de aprendizagem. O que é empreendedorismo cognitivo? Hoje em dia está muito em moda se falar em empreendedorismo, só que sempre do ponto de vista financeiro. Empreendedor é o sujeito que foi despedido, aí pega o dinheirinho do seu FGTS, faz um carrinho de cachorro-quente e vai vender cachorro-quente na porta da escola onde antes ele dava aula no regime CLT. Isso é considerado empreendedorismo. Então, o empreendedorismo sempre tem essa pegada, mas aqui eu estou falando do empreendedorismo cognitivo. Que o que é? É aquilo que a gente tem que fomentar nos nossos alunos. Você ser um empreendedor cognitivo é você organizar o teu conhecimento, o teu processo de construção do conhecimento ser organizado por você mesmo. Porque, vamos supor, num curso de educação à distância, um aluno olha aquela tela, dá Enter, vai para a próxima tela, no final responde um questionário, e ele pode estar fingindo que está aprendendo, assim como numa sala de aula presencial, ele pode estar olhando para você e estar pensando em outra coisa. Mas se ele tiver consciência de que ele é o gestor do seu processo de aprendizagem, ele será um empreendedor cognitivo. E alguém tem que ter um plano de aprendizagem, assim como no empreendimento financeiro você tem que ter um plano de negócios, você tem que ter um plano de aprendizagem. O que você quer aprender, você tem que saber avaliar o que você está aprendendo. Bom, então, isso, quando você tem desafios de aprendizagem, fica muito mais fácil os alunos desenvolverem esse tipo de competência. Criar os desafios de aprendizagem é uma tarefa do professor.
Eu sempre digo, não existe tecnologia à prova de professor. Tanto que, às vezes, já conversei com vários gestores, donos de escola, que falam, a gente está cheio de tecnologia na nossa escola. Aí tem computadores, projetores e tal, mas isso não é tecnologia. Isso são artefatos tecnológicos. Tecnologia é aquilo que está dentro do nosso cérebro. Tecnologia é Robinson Crusoe, que, náufrago, só com as suas mãos nuas e o seu cérebro numa ilha deserta, conseguiu recriar uma série de coisas. Isso é tecnologia. Bom, então, os microprojetos são projetos de ensino e aprendizagem e desenvolvido por mim com uma parceira, que é a Márcia Padilha Lotito, é do Criamundi, a empresa dela, e visa basicamente o uso de tecnologias na escola. Bom, quais são os principais eixos estruturantes de microprojetos? Primeiro, a inovação tecnoeducativa. A escola deve ser um ambiente mais desafiador, colaborativo, criativo, tecnológico e em diálogo com o mundo contemporâneo. Isso é fundamental, esse conceito, porque se a escola não tem isso, ela não tem tecnologia. Não adianta você ter um data show ou um projetor multimídia. Quem fala data show revela um pouco a idade, isso não existe mais. O projetor... No nosso tempo era... exatamente, era o máximo. Não adianta você ter esse recurso para ficar colocando a classe toda repetindo. Que quando é que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Foi em 1500. Muito bem, classe. Você não está inovando nada, você está perpetuando a mesma coisa. Para ser inovador, você tem que fazer alguma coisa nova, diferente. E os nossos alunos, eles estão tweetando, facebookando, whatsappando, e eles estão sabendo fazer isso do jeito legal. Você, professor, sabe como eles escrevem nas redes sociais, o que eles trocam, que tipo de preconceitos eles revelam, que falta de conhecimentos eles têm. É uma ferramenta muito poderosa para você, no mínimo, conhecer melhor os teus alunos. E, eventualmente, você até pode usar isso como um recurso pedagógico para ensinar melhor e fazer com que eles aprendam melhor. A pedagogia do erro. A construção da aprendizagem a partir dos erros, estudados, analisados e levando à formulação de hipóteses e experimentações. Porque só o errar, você pergunta para o aluno, quanto é que é 2 mais 2? Ele fala 5. Você fala, está errado. Ele aprendeu alguma coisa? Nada. Você só deu uma repressão. Ele vai, no máximo, decorar uma resposta. Mas é interessante você saber por que ele errou. É 5? Por que você acha que é 5? O diálogo é fundamental. Então, o erro ele revela muito da pessoa. Porque 2 mais 2 só tem uma única resposta, que é 4. Mas tem 1 milhão de outras respostas, de 5 até 2.399,4. Se um aluno te responder isso, você vai desconsiderar? Um aluno que você pergunta, quando é 2 mais 2? E ele fala, é 2.345.000,4. Pô, esse cara merece um belo diálogo. Como é que ele chegou a essa resposta? Ou, um outro exemplo, voltando ao Cabral. Se eu perguntar à classe, quem descobriu o Brasil? E o Joãozinho falar Pedro Álvares Cabral, eu vou falar, muito bem, você está certo. Se ele disser, foi Cristóvão Colombo, você vai dizer, está errado, descartando essa resposta. Sendo que Colombo era um navegador europeu barbudo que veio para as Américas a bordo de uma caravela. Na mesma época histórica, não seria inconcebível que algum historiador demonstrasse que Colombo veio primeiro ao Brasil do que Cabral. Então, essa resposta você não pode simplesmente dizer está errado. Porque se ele respondesse, quem descobriu o Brasil? E ele, Sigmund Freud. Certo? Bom, isso também você não pode desconsiderar, que só o fato dele pronunciar Sigmund Freud, com um jeito alemão, ele saber que existiu esse personagem, isso já dá um contexto totalmente diferente do que se ele respondesse, foi minha tia. Porque aí ou ele está tirando sarro da tua cara ou é completamente oligofrênico. Então, o erro ele é uma coisa riquíssima
riquíssima quando bem trabalhado. E a escola não trabalha legal com o erro. Por quê? Porque essa escola que a gente tem está muito calcada no Taylorismo-Fordismo, onde o erro não é concebível. O Chaplin, em termos modernos, ele erra apertar um parafuso e sai andando e atrapalha todos os outros. No Taylorismo-Fordismo, o erro precisa ser evitado.